Nem toda traição começa na cama. Algumas começam com um elogio, disfarçado de admiração. Você está tranquilo. Tudo parece normal. Ela diz que é só um amigo, que eles se conhecem há anos, que você está exagerando. Mas, de repente, os elogios se tornam mais frequentes. As mensagens ficam mais constantes e o nome dele começa a aparecer demais nas conversas. Será só coincidência? Será mesmo só amizade? Ou será que o terreno já está sendo preparado para algo mais? Quando uma mulher começa a elogiar demais um amigo, algo muda no ar. O olhar dela brilha diferente quando fala dele. Ela compartilha mais coisas com ele do que com você. Ela defende ele com veemência. Ela admira cada conquista dele, como se aquilo a tocasse de forma especial. Mas a pergunta é, isso é apenas empatia? Ou é o primeiro passo para uma traição emocional? Porque antes de qualquer beijo, antes de qualquer toque, existe um elo invisível sendo criado, onde a confiança começa a escorregar silenciosamente por entre os dedos. Hoje, você vai entender os sinais ocultos que passam despercebidos. Vai aprender a identificar os limites emocionais que muitas vezes já foram ultrapassados e você nem percebeu. Vamos falar sobre o que é uma amizade saudável e quando ela cruza a linha e se transforma em um risco real para o relacionamento. Você vai sair deste vídeo com os olhos mais atentos e o coração mais preparado, porque às vezes o que começa com um elogio termina com o fim de uma história. E a sua intuição talvez já esteja te avisando. Não é sobre ciúmes, é sobre respeito, é sobre perceber quando a sua presença está sendo trocada, aos poucos, por outra, que você nem viu chegando. Tudo começa de forma inocente, ou pelo menos parece inocente. Ela está contando sobre o dia no trabalho, sobre algo que viu nas redes sociais, ou até sobre uma situação engraçada. E no meio da fala, lá está ele, um nome novo, um tal de fulano que você nunca ouviu antes, um colega, um amigo, alguém gente boa que aparentemente apareceu do nada, mas agora faz parte de quase toda a conversa. Ah, o Rafael disse uma coisa muito engraçada hoje. Você acredita que o Lucas lembrou de mim na hora do almoço? Esse projeto tá difícil, mas ainda bem que o Caio me ajuda bastante. No começo, você até ignora, acha que é só mais alguém do círculo dela. Mas então, você percebe um padrão. Esse nome aparece demais, e o jeito como ela fala sobre ele muda. O tom de voz suaviza, os olhos brilham, a expressão facial muda como se houvesse uma conexão emocional ali. Uma lembrança boa, um apego sutil. E o mais perigoso disso tudo é que não tem nada de errado, ainda. Não há traição física, não há mensagens escondidas que você saiba. É apenas um nome, uma presença constante, uma admiração crescente, mas é assim que começa. O apego emocional surge antes do desejo físico. A ligação começa na mente, antes de chegar no corpo. E o amigo legal começa a ocupar um lugar que era seu, sem alarde, sem pressa. E quando você questiona, a resposta vem afiada. Tá com ciúmes por nada? Você está imaginando coisa. Você não confia em mim? A manipulação emocional entra em cena e você começa a duvidar dos próprios instintos. Mas dentro de você, algo já mudou. Algo não bate, porque você sente que aquele nome já não é só mais um. É o início de uma desconexão, um prenúncio silencioso do que pode vir depois. No começo, era só uma menção. Agora, virou rotina. Ela não apenas fala dele, ela o exalta. Começa com frases simples, aparentemente inofensivas. Nossa, ele é tão inteligente. Ele é super maduro, sabe ouvir. Ele sempre tem uma solução para tudo. Você devia ser mais como ele. E é aí que algo perigoso acontece. O elogio deixa de ser admiração e começa a virar comparação. Antes, ele era apenas uma pessoa interessante no universo dela.
Agora, ele se torna referência de como um homem deveria ser, de como você deveria agir. E o que parece só um comentário carrega uma carga emocional profunda. Ela não está mais falando sobre ele. Ela está apontando o que está faltando em você. Esses elogios não servem mais para enaltecer alguém. Eles começam a servir para destacar suas falhas, sutilmente, constantemente, desgastantemente. E é aí que você percebe. O problema não é ele ser tão incrível. O problema é ela não enxergar mais grandeza em você. A admiração que deveria estar dentro de casa, agora está indo para fora. Para alguém que talvez nem tenha feito muito, mas que naquele momento parece preencher o que você deixou vazio. Isso dói, porque o elogio constante é um aviso. Estou buscando algo que não encontro mais em você. E se você não perceber a tempo, esses elogios vão cavar um abismo entre vocês. Um abismo silencioso, invisível, mas profundo. Porque onde há comparação frequente, há desvalorização silenciosa. E quando o olhar dela se volta para outro, com mais brilho do que para você, é sinal de que o amor não foi embora de uma vez, mas está pouco a pouco se mudando. A linha entre admiração e comparação é tênue, quase invisível, mas carregada de significado. Agora, ela não elogia apenas as qualidades do amigo. Ela começa a usar essas qualidades como parâmetro, um padrão silencioso que você deve atingir. Frases como, ele sempre ajuda a esposa nas tarefas. Engraçado, né? Ele é tão atencioso, diferente de alguns. Você já reparou como ele trata a mulher dele com respeito? Parecem comentários inocentes, mas são, na verdade, críticas disfarçadas. Essa é uma fase delicada e perigosa, porque o ataque não é aberto, não é direto. É um ataque velado, mascarado por elogios e observações aparentemente neutras. Ela aponta indiretamente o que falta em você, e o faz de uma forma que parece até razoável, quase como um alerta para que você melhore. Mas a verdade é que por trás dessas frases existe uma cobrança emocional, uma insatisfação crescente, um desapontamento não verbalizado. Quando ela usa o amigo como parâmetro, o relacionamento começa a perder o equilíbrio. Você deixa de ser o centro da admiração para virar objeto de comparação, e isso corrói a autoestima e a confiança. Se você não identificar esse sinal, pode acabar reagindo com defensividade, ciúmes ou até mesmo ignorando o problema, enquanto a distância emocional entre vocês cresce silenciosamente. Reconhecer essa fase é fundamental para agir antes que o desgaste se transforme em algo irreversível. Porque o que parece um simples comentário pode ser o início de um distanciamento profundo. Talvez ela nunca tenha tocado esse amigo, nunca tenha cruzado a linha física, mas o que muitos não percebem é que a traição pode começar muito antes disso, no terreno invisível das emoções. Ela pensa nele quando está triste, quando precisa de consolo ou compreensão. Ela confia nele para dividir seus medos, suas dúvidas e seus segredos, coisas que antes eram reservadas a você. Ela sorri para ele de um jeito que você costumava receber. Um sorriso íntimo, carregado de afeto e cumplicidade. Esse é o vínculo emocional que muitos ignoram, mas que pode ser ainda mais devastador do que a traição física. A traição emocional não deixa marcas no corpo, mas deixa cicatrizes profundas no coração do relacionamento. Ela cria uma ponte invisível entre ela e esse amigo, que pode ser mais forte e mais intensa do que qualquer contato físico. O pior é que muitas vezes o próprio casal não enxerga esse elo se formando, até que ele já tenha minado a confiança e o respeito.
Muitas vezes, o vínculo emocional pesa mais do que o físico, porque é onde nascem as expectativas que você acha que deveria ser o único a preencher. E quando esse espaço é ocupado por outro, mesmo que só na mente e no coração dela, o seu relacionamento começa a ruir silenciosamente. Entender isso é fundamental para reconhecer o perigo antes que seja tarde demais. Porque não é só sobre o que ela faz com o corpo, mas sobre o que ela entrega da alma. Os sinais começam a aparecer, pequenos, quase imperceptíveis, mas que você sente no peito como um peso crescente. Ela fica mais tempo no celular, distraída, mergulhada em mensagens que não quer que você veja. Muda de humor do nada, alternando entre silêncio e irritação, sem motivo aparente. Quando você se aproxima, ela rapidamente esconde a tela, bloqueia o celular ou muda de assunto, como se algo estivesse sendo ocultado. Se você menciona o nome dele, a reação é imediata. Fica na defensiva, irritada ou até fria. Pequenas faíscas viram tempestades. Você percebe que algo mudou, mas não encontra provas concretas. Só sente o vazio. Ela está fisicamente presente, mas emocionalmente distante. É como se vocês estivessem em cômodos separados da mesma casa, próximos, mas isolados. Ela conversa, mas evita certos assuntos. Sorri, mas o olhar está longe. Abraça, mas sem calor. Esse distanciamento é um dos maiores alertas de que a conexão entre vocês está fragilizada. E o pior, ele pode estar acontecendo enquanto você ainda tenta manter tudo como antes. Reconhecer esses sinais é o primeiro passo para agir, para tentar resgatar o que ainda pode ser salvo, antes que a distância se transforme em uma barreira intransponível. Por trás desses comportamentos existe uma raiz comum: a carência emocional. Ela pode estar se sentindo ignorada, invisível dentro do próprio relacionamento. Quando o afeto e a atenção que antes eram dedicados a ela diminuem, surge uma lacuna difícil de suportar. Essa ausência a empurra a buscar validação em outro lugar, um olhar que a faça se sentir desejada, importante, vista de novo. Não necessariamente ela quer trair ou magoar. Muitas vezes, é uma busca por reconexão emocional, ainda que feita de forma errada. Em alguns casos, a motivação pode ser até uma forma de vingança emocional, uma tentativa inconsciente de fazer você sentir a dor que ela sente por se sentir negligenciada. Ela não está procurando apenas companhia física. Ela quer sentir que importa, que é valorizada, que sua existência faz diferença. Se isso não acontece em casa, a atenção pode ser buscada fora, mesmo que o risco disso destruir tudo pareça distante para ela. Entender essas motivações é essencial para enxergar além da superfície e compreender que, muitas vezes, o problema não está no outro, mas no que está faltando entre vocês. E essa consciência pode ser o primeiro passo para reconstruir a conexão que está ameaçada. Ignorar os sinais não vai fazer o problema desaparecer. Pelo contrário, só aumenta a distância silenciosa entre vocês. Mas confrontar com raiva, acusações ou acusações agressivas também não resolve. Isso só fecha portas e cria barreiras ainda maiores. O caminho mais eficaz é abrir o jogo com calma e sinceridade. Diga algo como: sinto que você está mais conectada com ele do que comigo. Quero entender o que está acontecendo entre nós. Esse tipo de conversa não é sobre apontar dedos, mas sobre abrir espaço para o diálogo. É uma oportunidade de mostrar que você está atento, que se importa e que quer resgatar a relação antes que o afastamento se torne definitivo. Se ela negar tudo, não se prenda só às palavras. Preste atenção nos comportamentos, nas atitudes, no olhar, na sinceridade do que realmente transmite. O que importa é o que você sente e percebe no dia a dia, não o que é dito para evitar conflito.
É o momento de decidir se vocês vão enfrentar juntos essa crise ou se vão deixar que a amizade com ele se transforme em um muro invisível entre vocês. Talvez seja só um elogio. Talvez não passe disso. Mas talvez também seja o primeiro passo de um caminho que você só vai perceber tarde demais, porque o corpo só trai depois que o coração já partiu. Se você sentiu no fundo que algo mudou, não ignore esse sinal. Provavelmente mudou mesmo. E se o nome dele começa a aparecer mais do que o seu sorriso nos olhos dela, é hora de acordar para a realidade. Não deixe que pequenos gestos disfarçados de amizade destruam o que vocês construíram. Esteja atento, cuide do que é seu e lembre-se, o maior perigo não está no que é visível, está no que acontece silenciosamente entre os corações.